eu sou a professora Kátia Lima e estou trabalhando algumas dicas de gestão de pessoas com você que quer conquistar uma vaga no Ministério Público da União. Esse concurso, gente, ele é sempre muito querido, né? A gente espera muito esse edital, porque é um concurso que chama muita gente. Então, pra gente que é professor, é tão bom saber que é uma grande oportunidade para você alcançar um cargo público, né? No último concurso do MPU que teve, vários alunos meus foram aprovados. E o Ministério Público do Distrito Federal, que faz parte do MPU, né? Ele é bem pertinho de onde eu trabalho, eu sou do Tribunal de Justiça. E muitas vezes eu vou almoçar no MPU, no Ministério Público do Distrito Federal, que faz parte do MPU, e eu encontro ex-alunos meus. Ai, professora, tô aqui, tô feliz, tô gostando, tive aula com você, a gente almoça junto, eles pagam pra mim. Tem que pagar, né, gente? O almoço. Brincadeira. Mas eu espero vocês em breve também almoçando, né? Se forem lotados no Ministério Público do Distrito Federal. Então vamos rumo ao MPU. E aí hoje a minha dica é sobre gestão do desempenho e avaliação de desempenho. Os alunos sempre me mandam essa dúvida. Professora, qual a diferença entre gestão de desempenho e avaliação de desempenho? Bom, vamos começar conceituando o que é gestão do desempenho. Olha lá. Gestão do desempenho é algo recente e quer dizer um processo contínuo de mensuração. Mensuração é medir, né? Medição, acompanhamento e intervenção no desempenho dos colaboradores, tendo como foco a estratégia organizacional. Se contrapõe à ideia de avaliar apenas uma vez ao ano o colaborador. Gente, a gestão de desempenho, ela é produto da nova gestão de pessoas, né? Está muito atrelada à ideia também de gestão por competência. E quando eu falo em gestão do desempenho, primeiro, é um processo. É um processo que envolve mensurar o desempenho, mas é um processo que envolve também acompanhar e intervir no desempenho. Queridos, desempenho tem a ver com motivação, tem a ver com competência e tem a ver com um contexto organizacional favorável. Quando o chefe avalia o desempenho do funcionário, ou seja, quando ele mensura o desempenho, ele precisa entender por que o funcionário não está tendo um bom desempenho. Muitas vezes, a falta do bom desempenho é por falta de competência, por ausência de competência, de conhecimento, de habilidade. Às vezes o trabalho teve uma alteração, uma nova máquina chegou, um novo processo foi inserido e o funcionário não está sabendo bem executar. Se ele não está sabendo bem executar, ele está com um problema de desempenho por causa de competência. O que acontecia no passado? Muitas vezes a empresa demitia esse funcionário. Ah, o desempenho está ruim, demite. Hoje não. Hoje a gente não trabalha com a ideia de demissão imediata. Não que ela não possa acontecer. Mas a gente trabalha com intervenção no desempenho. Qual é a intervenção que eu faço quando o funcionário está tendo problema de desempenho por ausência de competência? Isso mesmo, encaminho para uma capacitação. Então, a moderna gestão de pessoas trabalha com a ideia de intervenção no desempenho do funcionário. E se o problema for motivação? Vou intervir procurando motivar o funcionário. E se o problema for contexto? Vou intervir buscando um contexto mais favorável. Então, a ideia da gestão do desempenho é ser um processo que intervém, que acompanha, que é contínuo e não mais estático, feito apenas uma vez ao ano. E a avaliação de desempenho, onde é que ela entra nessa história? A avaliação de desempenho continua existindo como o meu instrumento de mensuração. Muito cuidado que muitas vezes as provas utilizam a avaliação quase que como sinônimo da gestão, chamando de a nova avaliação de desempenho. Uma avaliação de desempenho que é dinâmica e não mais estática, ok? Que é formativa ao invés de somativa. Que eu não estou ali só para ver itens num gráfico, mas eu estou para analisar de uma forma muito mais abrangente, formativa, no sentido de melhoria de desempenho. Então, olha lá, a avaliação de desempenho, gente, ela está dentro da gestão do desempenho, como um instrumento utilizado para medir o desempenho. Volta aqui, olha só, gestão do desempenho envolve mensuração. Então,
A avaliação de desempenho vai ser um instrumento que eu vou utilizar para mensurar, só que envolve mensuração, mas é também um instrumento que precisa estar alinhado à política de recursos humanos e à cultura organizacional de uma organização. Gente, a forma como eu mensuro o desempenho é extremamente importante. Sem uma adequada mensuração, eu não vou conseguir intervir. Você concorda comigo? Se eu mensuro de qualquer jeito, os resultados dessa avaliação não vão ser fidedignos e nem confiáveis. Então eu preciso mensurar da forma correta. Quando eu mensuro da forma correta, eu consigo ter os resultados para que eu possa intervir e acompanhar. Porém, muitas vezes uma organização escolhe um instrumento que não está alinhado com a cultura organizacional, com os valores, com as regras internas dessa organização, o que pode levar ao fracasso desse mecanismo. Esse mecanismo acaba sendo só de enfeite. Peraí, você não sabe o que é cultura organizacional? Não perca as minhas próximas dicas então, nós vamos falar disso, viu? Mas o importante é você saber agora que a avaliação de desempenho tem que estar alinhada com a cultura organizacional. Veja mais características lá da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho deve ser bem feita, claro, né? Ela precisa ser bem executada e deve-se evitar os erros no processo de avaliação. Os erros do processo de avaliação, gente, eles acontecem geralmente porque a avaliação, ela é um processo humano, né? É um processo feito por um humano, geralmente o gestor, pode envolver colegas, pode envolver outras pessoas, mas muitas vezes acontecem os erros no processo, que a gente chama às vezes até de efeito, a gente nem chama de erro, né? Que são o erro de halo, né, de halo, algumas pessoas falam halos, outras falam halo, o erro de halo, que é um erro da subjetividade, erros de generalização, erros de rigor excessivo, tudo isso precisa ser evitado para que a minha mensuração seja bem feita e eu consiga intervir no processo de gestão do desempenho. E a última característica, olha lá, dá uma olhadinha, depende do gestor e depende também do avaliado. Hoje não depende só do gestor. O avaliado também precisa se autoavaliar, precisa saber receber feedback, precisa ouvir esse gestor e se empenhar em melhorar desempenho. Então, voltando ao início, o que a gente tem? Qual a diferença entre gestão do desempenho e avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho está contida, ela está dentro da gestão do desempenho como uma ferramenta importantíssima, utilizada para mensurar o desempenho do funcionário, com foco na intervenção, com foco no acompanhamento, que é o que a gestão do desempenho vai fazer. Então, a gestão do desempenho, né, é gênero e a avaliação de desempenho hoje é espécie, né? Ela está dentro desse processo que é muito mais estratégico e muito mais voltado para resultado. Tudo bem? Bom, espero ter sanado essa sua dúvida, viu? Continua ligado que vem mais dicas por aí. Te aguardo. Até mais!